No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. Uma segunda-feira alegre. O Corinthians ontem voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que conseguiu fazer um gol de mão, de braço, seja lá o que for. Foi gol, 3 pontos. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro e com a vantagem ainda de 10 pontos, já que o segundo colocado, o Grêmio, foi derrotado pela Chapecoense. É o momento onde o Corinthians precisa realmente marcar pontos, se aproveitar dessa situação dos nossos adversários que estão entrando com os times reservas. Para isso o Corinthians precisa estar vencendo suas partidas. Ontem foi um jogo que o Corinthians demonstrou novamente a falta de pontaria. Perdeu muitos gols, teve muitas chances, não deixou de lutar, de investir na vitória, buscar o acerto, mas ainda é um time que fica marcado por uma situação coletiva excelente, um grupo muito bom, mas individualmente acabar falhando, principalmente nos passes e nos arremates. O Corinthians teve várias oportunidades ontem e não conseguiu marcar o gol. Marcou, né, no segundo tempo, após a entrada do Marquinhos Gabriel, que entrou no lugar do Jadson, muito apagado no jogo. A gente espera um pouco mais do Jadson, já que ele tem condições para isso. E o Marquinhos Gabriel entrou bem, fez o cruzamento, praticamente chutou a bola pro gol. E a bola já praticamente dentro do gol, o Jô completou. De braço ou não, foi gol, foi marcado. E os 3 pontos garantidos. O Jô que está sendo muito criticado pela atitude de não assumir naquele instante que foi gol de braço. Eu acho que o Jô tinha dúvida de que a bola já tinha entrado ou não. O Jô que deu uma entrevista sobre a questão de onde bateu a bola, não tinha sentido muito bem. Eu acho que é muito mais no sentido, a dúvida, né, dele, se a bola entrou ou não, porque se a bola já estava dentro, ele tocou de braço, já tinha sido gol. Então eu acho que o que estão cobrando muito dele, mas ele estava na dúvida. Quando está na dúvida, não adianta você querer assumir uma situação como estão cobrando com relação ao jogo Corinthians e São Paulo, né, que ele estava no lance, que ele acabou sofrendo o cartão por uma falta que ele não fez. Então eu acho que o Jô não assumiu, justamente porque ele teve muitas dúvidas, né, se a bola tinha entrado ou não. E ele, como está perseguindo a artilharia, eu acho que ele acabou até não assumindo nada e deixou como está, porque o Corinthians venceu. Mas para ilustrar um pouco mais sobre essa questão, inclusive toda essa polêmica, né, levantada agora, porque o Corinthians ficou, de certa forma, algumas partidas aí não indo bem, não venceu, né? Essa é a 5ª partida do retorno. O Corinthians perdeu 3. E quando o Corinthians começou a perder, começaram a dizer, né, sobre o Corinthians que enganou o primeiro turno, e essa é a realidade. Tudo bem, a realidade nossa é perder gols, né? Como a gente vem observando. Então uma vitória aí com um gol de mão, né? Como a gente sempre fala, qual o palpite do próximo jogo? 1-0 gol de mão, né? Mas tem que fazer os 3 pontos. É o que aconteceu. Então muita gente está com dor de cotovelo, principalmente porque ainda mais o Corinthians conseguiu ampliar a vantagem para o segundo colocado em 10 pontos. O Corinthians que chega a 53 pontos, 43 do Grêmio, né? E agora faz a partida de volta contra o Racing lá na Argentina. E domingo volta pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Então a gente aguarda
essa partida de quarta-feira, se o Corinthians vai conseguir reverter o placar, porque aqui empatou 1-1 o primeiro jogo, e vai buscar a vitória lá na Argentina. A gente dá continuidade também na Sul-Americana, a gente tem condições para isso. Mas dando sequência aqui, vamos ouvir o Leandro Nicola, da Fiel Diadema. E aí, Leandro? Valeu, né? Foi 1-0, gol de braço, 3 pontos. Manda seu recado aí. Bom dia, Domingos e amigos do programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Nicola, da Fiel Diadema. Jogão ontem, hein? Corinthians voltou aquele Corinthians da garra, da raça, disputando toda a bola. Eu acho que ontem a gente teve uma constância nos 2 tempos, tanto no primeiro quanto no segundo. Corinthians martelou, até que a gente conseguiu o gol lá do Jô, que na minha opinião era até para ter saído antes, né? Mas circunstâncias do jogo, saiu naquele momento ali. E é legal, né, cara, quando acontece um gol a nosso favor desse jeito aí, né, cara? Que você vê a mídia, tanto na televisão, rádio, internet, você vê os antes aí, eles estão tudo tão doido, né? E só que é aquela história, né? Quando o Corinthians foi prejudicado aí contra Coritiba, Flamengo, você não vê nada, você não vê uma notinha ali no rodapé ali do jornal ali e mais nada. Agora, quando acontece um gol aí que acaba beneficiando a gente aí, que foi irregular, nossa senhora, parece que o mundo vai acabar. Mas isso aí só comprova a força que o Corinthians tem, né, cara? O Corinthians é muito grande, ele incomoda mesmo e que se dane os antes, cara. O negócio o campeonato caiu de novo na nossa mão, 10 pontos do Grêmio, 12 do Santos. Embalar de novo aí, a gente tem, falando pelo brasileiro, 2 rodadas aí com um jogo que na minha opinião aí vai ser difícil, né? A gente pega lá as meninas da Vila Sônia no domingo, né? Jogo às 11 da manhã, horário ruim para quem joga, pro jogador, né? Se tivesse calor, essa lua que tá fazendo aqui, acaba, sei lá, prejudica um pouco o jogo. E depois a gente pega o Cruzeiro na sequência, né? Se o Cruzeiro já tiver sido campeão da Copa do Brasil, jogo na semana que vem, no meio da semana, no domingo é capaz que o Cruzeiro entre até um pouco relaxado, né? Então, e outra, né? Entre Cruzeiro e Flamengo ganhar a Copa do Brasil, que se dane os mulambo. Então, é bom, eu penso no Corinthians, que se dane o resto dos outros times. E a rodada só não foi melhor pra gente ontem, né? Porque o São Paulo acabou ganhando, né? Senão domingo eles entrariam mais pressionados contra a gente, né? Ainda estão, porque estão na zona do rebaixamento, mas vamos tentar trabalhar a mente dos jogadores aí, porque o Corinthians tem uma semana aí meio difícil, né? Aí o jogo de volta da Sul-Americana e sei lá, esse jogo aí é meio que tanto faz o Corinthians ganhar como claro que ele tem que ganhar, né? Mas se a gente conseguir aí avançar nas 2 competições aí com chance de título, melhor. Mas o foco, na minha opinião, é o brasileiro. Então a gente tem que colocar todas as forças no brasileiro aí, porque 10 pontos para tirar, assim, o pessoal tá falando aí que falta 15 rodadas, 14, falta nada, falta 10, porque o Corinthians pro segundo alcançar a gente são 4 rodadas aí. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos de novo aí com o espírito corintiano pra cima aí dos adversários, fazendo voltar aquele futebol lá do primeiro turno que tá tudo certo, deixa os antes chorar, que é legal. Essa semana aí, esses 2 jogos aí, os 2 primeiros dias da semana aí que se concentra mais a reclamação, vamos dar risada que faz parte do futebol. Então desejo aí uma boa semana para todo mundo aí, vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola, pela sua participação aqui, colaboração aqui no Voz Mosqueteira. Realmente é uma semana difícil, né? É uma viagem, pega o São Paulo, depois tem, como você frisou, tem o Cruzeiro. Mas eu acho que o Corinthians
tem condições para estar vencendo na Argentina. É só acertar o gol, né? Se a gente for ver os jogos que o Corinthians tem feito, ontem, se tivesse terminado o jogo 3-0 pro Corinthians, era um placar normal. De tantas oportunidades que o Corinthians vem perdendo. O Rodriguinho perdeu um gol no primeiro tempo de cabeça ali, e cabeceou pra fora. Fez o mais difícil. Então eu acho que o Corinthians acertando o pé aí, fazendo os gols, volta, né, a ter a tranquilidade, né, e a confiança. O Corinthians não tá jogando tão mal, ele tá buscando a vitória, né, que a gente vê, mas a imprecisão do passe e da finalização, isso impede que a gente tenha uma vitória um pouco mais tranquila. Tranquila? Né, Nicola? Vitória tranquila no Corinthians não existe, né? Tem que ser difícil. Então, quando a gente tem um time até bem armado, né? Um grupo bem fechado, alguma coisa tem que acontecer pra gente sofrer, né? Parece que é sina do corintiano, né? A gente podia estar vencendo aí, ter vencido ontem por 3-0, né? O Atlético Goianiense tivesse sido 5-1, era um placar normal, de tantas oportunidades. Contra o Vitória, com esse também teve algumas oportunidades, poderia ter vencido, né? Então a gente vê aí, alguma coisa tem que acontecer. Senão, time perfeito não existe, né? Então tem que ter alguma coisa. E quando acontece, como você frisou, um gol de ontem, como foi o de ontem, uma vitória, né? Tem gente aí que tá alucinada, né? Mas é assim mesmo. Fazer o que, né? Esse é o Corinthians. Por isso que eu falo sempre, né? Só existe um tipo de torcedor: o corintiano. Todo mundo é corintiano. Uns torcem contra, outros a favor, mas todo mundo torce pelo Corinthians. Esse é o nosso Corinthians na nossa vida, né? E na vida de todo mundo. Polêmicas. E também entra a outra questão, né? Tem quem vive de polêmica, né? Se não tiver polêmica, não aparece, né? Então tem essa também, né? Então, e polêmica contra o Corinthians, né? Ninguém fala. Mas quando o Corinthians é favorecido com alguma coisa, isso vai dar 2 dias, isso vai ser lembrado até o ano que vem. Quando o Corinthians estiver levantando a taça, se for campeão, claro, né? Quando o Corinthians estiver levantando a taça, vão falar assim: mas aquele gol do Vasco. Vão, com certeza. Isso vai ser lembrado por muito tempo. A gente vai ver esse lance aí por muito tempo ainda, e vai ouvir muito tempo. Mas deixa chorar, né? Chora mais que tá pouco. É isso aí, Leandro Nicola. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficar na torcida aí por uma vitória lá na Argentina. Acho que não tem que estar priorizando nada. A prioridade é o Corinthians. Ganhando lá, depois se vira, ué. O que eles fazem? Não é jogar futebol? Então pronto, é só entrar em campo e jogar, ué. Ou não é? Descansaram aí. 2 férias aí de 15 dias. Descansaram em partes, né? Treinaram, né? Não teve jogo, não teve desgaste, né? Então acho que esse fôlego que eles tomaram dá pra levar essas 2 competições aí até o fim, sim, né? Mas tem que acertar o pé, né? Essa é a questão toda. Beleza? Obrigado, Leandro Nicola, pela sua participação. E agora, de Diadema, vamos lá pra Dallas, hein? Pro Texas. Vamos ouvir o Marcel, que mandou seu áudio também lá da Fiel Texas. Falei, Marcel, difícil, mas é melhor, né? Pro corintiano, se tiver muita facilidade, não dá, né? Então, vamos torcendo aí pro Coringão, jogo a jogo. É o que tem que fazer, né? Jogo a jogo, voltar a vencer. Manda seu recado aí, Marcel. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira, Rádio Coringão. Marcel, Fiel Texas. Aí, domingão, ontem o jogo foi bom, cara. A rapaziada representou. Acho que o clima é esse aí, cara. Acho que o Corinthians, quando tá na vibe, estádio lotado, a torcida em cima, jogadores mostrando uma vontade enorme de vencer, não tem pra ninguém, cara. Ali você vê, né? Foi
estilo Corinthians, porque a gente sofreu o jogo inteiro, porque o Corinthians teve tanta oportunidade de marcar, né, cara? Mas ali você vê, quando o time tá assim, errando um gol, ainda a gente cria a gente acredita até os 45 do segundo tempo, né? Porque o Corinthians tava criando muita chance de fazer gol, né? Então tem que ter mais calma pra finalizar, né? Ser mais, que nem aquele time, ser mais preciso na finalização, não pode errar tanto gol, né, cara? O jogo podia se complicar ontem, a vitória é muito importante pra gente ontem. Mas maravilha, cara, acho que o Corinthians continua firme e forte, acho que tem que jogar bola que nem jogou ontem, cara. Nem jogou ontem pra conseguir conquistar esse título aí. Agora nem vou comentar, esse gol do jogo pra mim foi esse povo aí, ó, tudo é motivo pra esses caras. E o pênalti em cima do Jô ninguém fala, né? Ridículo. Pênalti claro que o juiz não deu. É isso aí, segue o jogo, 3 pontos pra nós. A gente já perdeu, como disse, uns 6 pontos no campeonato ou mais, por erro da arbitragem. Segue o jogo, Coringão forte. É isso aí, agora pra quarta eu não sei qual vai ser a escalação, né? O professor Carilli disse que vai levar os melhores pra lá, quem estiver bem. O entrevista ontem do Arana, após o jogo, ele disse que joga com dor, né? Mas o importante agora ele quer ajudar, tal, mas ele tá jogando com dor. Então eu acho que pra quarta-feira acho que ele não vai jogar por ele. E o Arana é importante, né, cara? No lateral esquerdo ali. Quando ele joga, até o Romero joga melhor, viu? Ah, foi bom, cara. Tô feliz com a vitória, graças a Deus. 3 pontos. Abriu uma diferença boa, né? Ninguém esperava que o Chapecoense ia ganhar do Grêmio. Excelente. E domingo é vencer, né, cara? Venceu o time lá da Vila Sônia. Derrubar mais eles ainda. O Corinthians continua firme e forte na mesma pegada, rumo ao título. É isso aí. Boa semana pra todo mundo. E vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Marcel, pelo seu comentário, pela sua participação aqui na Rádio Coringão. O Coringão perde muita chance, hein? Parece uma zica. Até a gente tava comentando aí durante o jogo, né? Parece que a bola não entrava de jeito nenhum. Então aí tem que ser de uma maneira que quebrasse essa zica, né? De mão. Tem que ser assim. Porque a torcida contra é tão grande que a bola acho que desvia, viu? O jogador chuta a bola, parece que a bola não entra, cara. Ontem foi assim. Quantos gols o Corinthians não perdeu durante o jogo? Oportunidades claras, né? Mais uma vez. A gente sabe que isso aí é treinamento, é fundamento. Mas também, olha, parece que tirou a ziquezira ontem, né? Mas valeu a pena. A gente jogou bem, buscando a vitória. E a torcida jogou junto. É assim que tem que ser, buscando a vitória junto com o time. Não tem que pensar que vai lá para ver o time ganhar. Não, tem que ir lá para buscar a vitória. Essa é a consciência que a torcida tem que ter quando a gente joga, né? Inclusive o pessoal já foram para a Argentina também, já estão na estrada para acompanhar, nos representar lá na Argentina, né? O pessoal que já está na caravana também, nos representar lá na quarta-feira contra o Racing, para que a gente também, né, incentive o time lá na Argentina, né? Então são situações, Marcel, que a gente tem que estar melhorando, né? Tudo bem, ontem vencer 1-0, mas acho que essa questão aí de finalização a gente vem frisando já há algum tempo, desde o Campeonato Paulista, que o Corinthians precisa melhorar, né? Acertar o passe, né? E melhorar a finalização. Isso que a gente precisa. E o Arana, como você citou, deu uma modificação a mais no time, né? Também a presença dele em campo melhora a qualidade, a individualidade, né? A técnica. Ele joga muito bem. Isso ajuda o time, né? Na Argentina eu acho que se ele não estiver bem,
totalmente recuperado, acho que ele não deveria estar entrando, né? Pode ficar até no banco, sei lá. Entrou o Marcial, que vinha jogando bem também, só faltava ritmo para ele também de jogo, né? Eu acho que o Corinthians precisa também pensar na sequência, né? Não adianta você forçar um jogador e perder, né, mais para frente, mais jogos, né? Então é o que o Corinthians tem que estar fazendo. Se o Arana não estiver tão bem fisicamente, sentir alguma dor, é melhor não arriscar, né? Mas esse é o Corinthians, né, que nos dá essa alegria no dia de hoje, apesar de toda essa falação, né? Mas deixa falar, sim, é bom, né? Pelo menos o Corinthians está em evidência. Tá todo mundo falando do Corinthians e a marca vai ficando mais forte. Só precisa arrumar um patrocinador de camisa, né? Bom, né? Aquele que chega junto e paga bem, né? Para isso precisa trabalhar bastante. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, né, no Corinthians. A gente tem que estar pensando já em 2018. Essa classificação aí que vai vir da Libertadores também. Eu acho que isso tudo tem que estar sendo trabalhado, não por uma antecipação, né, mas com um planejamento, porque não pode deixar para o fim do ano, no começo do ano, para ver o que vai fazer, quem que vai contratar, né? A gente precisa de peças de reposição. Você vê quando o Marquinhos Gabriel entrou e de certa forma ele decidiu a partida. Para mim o gol foi inclusive dele, né? Agora acho que já tinha entrado já, né? E esse jogador que entra, né, é necessário. Então a gente não tem uma opção a mais. Marquinhos Gabriel estava voltando também, se recuperando fisicamente, que ele também tem oscilado muito nessa questão física, né? E a gente precisa ter um jogador que entre e faça como o Marquinhos Gabriel fez ontem, mas um jogador um pouco mais efetivo. Falta banco pro Corinthians, né? Se o Corinthians tivesse um meia melhor, talvez ou o Rodriguinho ou o Jadson ia perder o lugar. Se o Marquinhos Gabriel melhorasse um pouquinho mais, né, ele tomaria o espaço ou de um ou de outro. Porque tanto o Jadson como o Rodriguinho, né, estão errando muito passe, errando muita finalização. Tem que ter um pouco mais de calma, né? Parece que um pouco de afobação, querendo resolver o jogo logo, né? Tem que ter calma, tem que ter paciência. Quem tem que estar nervoso é o adversário, porque está jogando contra o líder. Essa é o meu pensamento, né? Tem que transferir esse nervosismo para o adversário. Quem tem que ganhar é o adversário. A gente está na frente com vantagem. E aí nesse desespero, né, é o que a gente tem que estar se aproveitando. Domingo é um jogo para a gente se aproveitar do desespero. É isso mesmo. Quem tem que vencer é o São Paulo. E a gente sabe que a gente joga muito bem contra times que saem pro jogo. E essa é uma grande vantagem para domingo. Mas não vou falar muito de domingo não, porque ainda tem quarta-feira, né? E quarta-feira o Corinthians também tem tudo para poder reverter esse resultado. De empate, né? Empatou aqui, pode vencer lá contra o Racing. Então, Marcel, a gente vai torcendo bastante aí pro Corinthians melhorar, manter uma sequência de jogos bons aí, como foi o de ontem, ter vitórias, né? Manter essa diferença, porque o campeonato tem a tendência ainda de ficar mais difícil. Você vê pelos resultados dos jogos. O Grêmio perdeu em casa, o Santos perdeu, o Atlético Mineiro empatou, a Ponte Preta perdeu em casa pro último, né, pro Atlético Goianiense. Então você percebe que são resultados que não tem assim uma lógica, né? Então o Campeonato Brasileiro, na reta final do segundo turno, não é difícil você acertar um resultado, né? Então por isso que o Corinthians precisa manter essa vantagem, porque lá na frente com certeza vai precisar, porque vai ficando cada vez mais difícil, né? Então vai acabar a Copa do Brasil, vai acabar a Libertadores, e os times vão se voltar totalmente para o Campeonato Brasileiro. E com isso a gente vai ficando um pouco mais, né, pressionados com os outros times. Todo mundo vai querer classificar para Libertadores, ou para Sul-Americana, ou fugir do rebaixamento, ou buscar o próprio título, né?
E a gente precisa melhorar, voltar a vencer uma sequência de vitórias. Se o Corinthians tiver uma sequência de vitórias de 3, 4 jogos, essa diferença com certeza vai até aumentar. Porque os outros times também não vão conseguir, né, manter um ritmo. É muito difícil. O Campeonato Brasileiro nessa fase é muito difícil. E a gente tem que estar se aproveitando para vencer e manter ou aumentar essa diferença. Porque lá na reta final, faltando alguns jogos, né, fica mais difícil. E quem sabe a gente não consiga o título até um pouco mais. Aí é demais, né? Querer antecipar o título, não, nada disso. Mas a gente tem que ter essa diferença aí para poder administrar o campeonato, que vai cada vez ficando mais difícil. Beleza, Marcel? Muito obrigado pela sua participação aí. A gente vai torcendo bastante pelo Coringão, beleza? Muito obrigado e vai Corinthians. E agora, né, vamos ouvir, né, dos Estados Unidos vamos pro Japão. Agora vamos ouvir o Careca, né, finalmente, né, Careca? O Corinthians venceu aí, jogou bem, hein? Isso dá um alívio, né, de ver o Corinthians jogando bem. Porque perder 3 partidas assim como perdeu nesse segundo turno aqui dá um pouco de apreensão. Mas também, se não tiver apreensão, não tiver sofrimento, não é Corinthians, né, Careca? Manda aí seu recado. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos. Há tempos que não tinha uma segunda-feira feliz assim, hein? Então, rapaz, ontem foi o primeiro jogo que eu assisti do retorno aí. Eu não consegui ver não tinha visto nenhum jogo anterior. E eu acho que o Corinthians jogou bem, caramba. Se não perdesse tanto gol assim, a gente saía dali com uma goleada, hein? Não é não? Esse Rodriguinho perdeu 3 gols assim, feito, cara. Jadson, Romero, o próprio Jô. Acertar o pé ali. Nossa, ontem foi compacto. O espírito corintiano também sobressaiu ali. Todo mundo marcando, pegando, chegando junto. Muito gostoso de ver. Apesar que passava uns frios na barriga, né? Perdia muito gol e de vez em quando o vice da Gama chegava lá. Mas só de chute de fora da área, né? Mas mesmo assim o Cássio teve que trabalhar. Mas é gostoso ver o mimimi, né, dos anos. Todo mundo já foi ajudado pela arbitragem aí nesse campeonato. Não tem ninguém que possa falar nada. E outra, esse negócio de fair play aí foi pra FIFA. Pra FIFA não, pra CBF. Manda ela devolver nosso futebol. Nosso futebol de arquibancada, de alegria. Não é? Festa do povão. E palhaçada é essa? Mas é isso aí. Valeu, rapaziada. Vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians, saravá. Obrigado, Careca, pela sua participação aqui, colaboração na Rádio Coringão, no Voz Mosqueteira. Ontem tinha uma zica, hein? Quebramos uma zica, hein? Fazer o gol lá foi difícil, hein? Mas quem tem São Jorge como santo padroeiro e busca, né, e luta e se empenha no seu trabalho, conquista. É o que aconteceu ontem. De um jeito ou de outro tinha que quebrar essa zica, né, Careca? Mas eu acho assim, o Corinthians precisa melhorar. A gente não pode tá perdendo tantos gols, né? Porque o que a gente vê nos jogos é uma dificuldade muito grande de marcação. O João ontem foi muito marcado. Você vê que ele não recebeu nenhuma bola livre, né? O João tem uma certa dificuldade, né, quando ele recebe uma marcação muito forte. Ele precisa de um pouco de espaço para estar jogando, né? E quando ele não consegue esse espaço, ele acaba, né, não tendo uma boa finalização. A finalização dele ontem foi pelo braço, né? Mas a gente precisa ter uma melhoria muito grande aí nessa questão, porque se vai ter um jogo aí que só tem uma oportunidade no jogo inteiro para fazer o gol e perde, não pode, né? Então a gente tem que estar confiando mais, né, nessa questão de finalização do time, né? A gente, como você falou, o frio na barriga era justamente porque a gente não tem confiado muito no time
quando tem a finalização. O Corinthians vai fazer o gol, será? Puxa vida, chuta fora. Então a gente vê vários jogos aí que o Corinthians perdeu boas oportunidades, né? E com isso a gente vai sofrendo, né? Se tivesse feito mais 2, 3 gols ontem, como poderia ter feito, esse gol de mão aí passaria até despercebido. O Corinthians também sofreu no primeiro turno, né? Um dos gols do Vasco foi de braço. Isso aí também é outra coisa que ninguém lembra, né? Então, se o Corinthians tivesse feito mais gols ontem, esse gol do Jô não viraria tanta polêmica. Mas polêmica, careca, é desespero, né? Pra ter audiência. Essa é a questão, né? Então, se não falam de outra coisa, né? Falam da polêmica, porque isso traz audiência, né? E o corintiano não pode estar entrando nessa questão aí. Deixa eu falar, né? Deixa eu falar, é só não dar audiência e a gente vai passando aí. Mas eu como até comentei, quando for levantar a taça, vou lembrar desse gol aí, você vai ver, né? Tomara que o Corinthians alcance o título, mas se o Corinthians alcançar o título e estiver levantando a taça, esse jogo e esse gol do jogo vai ser lembrado, você vai ver. Fazer o que, né? O Corinthians é assim mesmo. Todo mundo quer ver o Corinthians por baixo, né? Mas domingo, né? Tem outro jogo também importante pelo Campeonato Brasileiro. Quem sabe a gente consiga mais uma vitória jogando contra um time desesperado, fugindo do rebaixamento. A gente consiga se aproveitar disso para poder ter mais uma vitória, manter essa diferença, e se estabilizar, né, careca? Nessa questão até de arremate, de finalização. Mas antes disso, claro, tem o Sul-Americana na quarta-feira. Também é um jogo complicado, mas a gente tem tudo para vencer aí. Tem tido oportunidades, tem jogado bem, tem buscado a vitória. Foi um bom jogo ontem mesmo, como você comentou, careca. Foi uma excelente partida do Corinthians. Só falta entrar, só faltava a bola entrar, né? Entrou, 3 pontos, é isso que vale. Coringão na frente, manter essa diferença, a liderança, para coroar esse grupo, né? Que de certa forma, a gente vê que a luta, o empenho dos jogadores, a união dos jogadores estão nos representando muito bem. Então o título, não é só para nós, torcedores, para o grupo também, para os jogadores que estão fazendo muito, né? Para a comissão técnica, que a gente vê que é um time limitado. A gente vê, por exemplo, nas substituições. Ontem entrou o Marquinhos Gabriel e resolveu a partida. Mas geralmente a gente não tem essa opção de banco, né? Às vezes quem tem entrado não tem colaborado. Então falta um elenco maior, uma qualidade técnica melhor, para que a gente possa estar disputando o campeonato, os campeonatos do ano que vem, né? Principalmente. Mas é isso aí, não pode ter muita facilidade não, senão a gente se acomoda, né? O corintiano tem que sofrer, senão, não é Corinthians. Se não tiver sofrimento, não é Corinthians. Beleza, careca? Muito obrigado pela sua participação aí. E a gente fica na torcida agora e na expectativa para essa partida da Argentina. E a gente tem que dar uma boa viagem, para quem está nas caravanas aí, nos representando. Já estão a caminho da Argentina. A caravana já saiu e nossos irmãos já estão a caminho para estar representando, nessa partida importante também do Corinthians internacional, uma partida internacional sul-americana. Se a gente conseguir fazer 1-0 lá, tá ótimo. Beleza, careca? Muito obrigado aí pela sua participação. Vai, Corinthians! Além de Corinthians e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, essa vitória por 1-0, teve Corinthians também em outras modalidades, em outras categorias. O Corinthians acabou sendo derrotado pelo Rio Preto por 2-0, no sábado, lá em Mirassol, no jogo de volta, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O Corinthians agora joga no dia 23, às 18 horas, em Barueri, o jogo de volta contra a equipe do Rio Preto.
precisando reverter esse placar. E precisa do apoio da Fiel, hein? Então, dia 23, Arena Barueri, às 18 horas, com entrada franca. Acompanhar esse futebol feminino, né? Essa modalidade também. E está nos representando muito bem. Lembrando que o Corinthians chegou até a final do Campeonato Brasileiro, acabou não vencendo. E está nos representando muito bem. No sábado, o Corinthians entrou em quadra pela Liga Nacional Futsal e venceu essa primeira partida da segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Venceu o Paraíso, lá em São Sebastião do Paraíso, por 4-2. Um excelente resultado, com isso trouxe a vitória. E o jogo de volta no dia 30, no sábado, às 21 horas no Parque São Jorge, né, no Wlamir Marques, com entrada franca ou, né, dependendo da liberação da PM, será necessária a cobrança, a troca, né, por 1 quilo de alimento. A gente está aguardando uma confirmação, mas eu acredito que ainda nessa fase talvez não tenha a troca de alimento, né, geralmente é feito na semifinal. No Paulista não foi feito nem na semifinal, né, na final terá, mas na semifinal do Paulista não teve. A gente está aguardando aí o controle, para ter um controle. A PM ela exige, inclusive, para ter uma segurança maior, a troca de ingresso por 1 quilo de alimento, justamente para poder controlar a quantidade de público, né? Já que na Liga Nacional a busca, né, pelo jogo, o comparecimento da Fiel é muito grande, então talvez tenha. Então vamos ficar atento aí, pessoal que queira acompanhar, né, o Corinthians contra a equipe do Paraíso no sábado, para confirmar se vai ter a necessidade da troca do ingresso por alimento. Estamos aguardando. Então, Corinthians e Paraíso no sábado às 21 horas no ginásio Wlamir Marques, o jogo de volta. E no sábado o Corinthians venceu por 4-2. O Corinthians joga pelo empate, né? Se o acaso o Paraíso vencer, o Corinthians joga pelo empate na prorrogação. O futsal entrou em quadra também nas categorias de base contra a equipe do Indaiatuba no sábado. O Sub-18 perdeu por 3-1. O Sub-16 venceu por 2-0. O Sub-14 empatou por 2-2. E o Sub-12 venceu por 5-1 a equipe do Indaiatuba. Esses jogos, essa rodada válida, esses jogos válidos pelo campeonato estadual de categorias de base de futsal. As categorias menores, iniciantes, quer dizer, né? Teve a última rodada nesse sábado também no Parque São Jorge, pelo campeonato metropolitano. E o Corinthians conseguiu a terceira colocação, vencendo a equipe do São Caetano. O campeonato de equipe, né? O Sub-8 venceu por 5-0. O Sub-9 empatou por 2-2. E o Sub-10 venceu por 6-1. Com esses resultados, o Corinthians terminou esse campeonato metropolitano de futsal, categorias iniciantes, na terceira colocação. O futsal também foi representado, né, pelas meninas do Corinthians Tiger. No sábado, o Corinthians enfrentou a equipe de Francisco Morato pela categoria Sub-15, uma partida que ficou adiada, né, por falta de condições do ginásio há 15 dias atrás. Então essa partida foi realizada no sábado e o Corinthians venceu a equipe de Francisco Morato por 13-0, né? E ontem, a quarta rodada, essa partida do Francisco Morato foi a primeira da primeira rodada. Na quarta rodada jogaram o Sub-13 e o Sub-15 contra a equipe do São Caetano ontem, lá no ginásio Presidente Ciro. O Sub-13 acabou perdendo por 2-1 e o Sub-15 venceu por 3-2 a equipe de São Caetano. Então o Sub-15 teve 2 vitórias, né, nesse final de semana.
Lembrando a todos que a partir das 20h10 tem o Debate Mão. O Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira volta amanhã com mais um programa lembrando da saga do Paulista de 1977. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!